Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshur-millitam yena tasmai Shri Gurave Namah. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Yadkripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam. Vanchakalpatarubhascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namo mahavadanyaya krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitanya namine gaura tise namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Ramada Madana Lila Kandare Kandarete Rachaya China Vajuno Dandasmi Amana Iti Kilakala Nachtan Lagna Kasta Dayorme Nija Nikata Nivasam Dehi Govardhanatam Bhaktya Vihina Paradhalakhe Chiptaschakamajitaranга Madhye Kripamaitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanarvindam Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma Mole Sanak Sanandana Sanatana Naradeja Gopishwara Vrajvilas Sugangri Padme Prema Prayacha Nirupadhi Namo Namaste Namaste Narasimhaya Praladaladaine Hiranyakashipu Vakha Kanakalayi Narayana Namaskritam Narachaivo Narottama Deving Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhirayet Shiru Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopalabhatada Saragunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasaji Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Capítulo 6, verso 43. Isso aí, 43 hoje, Prabhu. Tatratam bhujin samyogam
Labhate paurvadehikam jatate chatato bhuyaha samsidho kurunandana. Tradução. Obtendo tal nascimento, ele revive novamente a consciência divina de sua vida anterior e tenta progredir mais para alcançar o êxito completo, ó filho de Kuru. Significado: o rei Bharata, que apareceu em seu terceiro nascimento na família de um bom Brahmana, é um exemplo de bom nascimento para reviver a consciência transcendental anterior. O rei Bharata foi o imperador do mundo, e desde seu tempo, este planeta é conhecido entre os semideuses como Bharatavarsha. Antes era conhecido como Ilavartavarsha. O imperador, com pouca idade, retirou-se para cultivar a perfeição espiritual, mas fracassou em alcançar o êxito. Em sua próxima vida, ele nasceu na família de um bom Brahmana e foi conhecido como Jadabharata, porque permanecia sempre isolado e não conversava com ninguém. E mais tarde, ele foi reconhecido como o maior dos transcendentalistas pelo rei Rahugana. Pela vida dele, compreende-se que os esforços transcendentais ou a prática de yoga nunca são em vão. Pela graça do Senhor, o transcendentalista obtém oportunidades repetidas para a completa perfeição em consciência de Krishna. Então é isso. De acordo com o que a gente fez na vida passada, a gente tem agora, seja material ou espiritual, a gente recebe agora. No caso de Bharata, ele tinha começado o processo, não terminou, e aí conseguiu um nascimento bom e se tornou o grande sábio Jadabharata. Então, tudo tem a ver com expressões na mente. Quem não tem deve fazer alguma impressão agora. E quem já tem, naturalmente, vai estar inclinado para a vida espiritual. Qualquer jeito, é melhor esforçar ao máximo agora, mesmo se a pessoa não tiver nada, pelo menos começa a criar isso na mente, para lá na frente ir colhendo os frutos. E quem já começou, tem a inclinação, também deve esforçar também o máximo da capacidade. Melhor é todo mundo esforçar o máximo, não importa o nível que tiver, fazer o melhor para criar essas impressões para um dia poder se tornar realmente transcendentalista. Tudo tem a ver com isso. Alguém aí? Diz que todo mundo age com a inclinação que já recebeu de outras vidas. Vai ser muito difícil mudar isso. Principalmente depois de uma certa idade, aí é mais difícil ainda, que aí já enraizou, não só de outras vidas, mas nessa mesmo. Então, melhor é tomar uma atitude o mais rápido possível, que a vida é curta. Ninguém sabe o destino depois daqui. O melhor a se fazer é escutar as escrituras de maneira submissa, acreditar nelas e tentar agir de acordo com elas. Ainda assim, quem não tem essas impressões vai ser impossível fazer isso. E quem já tem deve entrar no caminho. E quem não tem deve fazer alguma coisa, pelo menos.
e procurar progredir. Ninguém dúvida nisso? Quarenta e quatro. Vou falar isso aqui. Purvabhyasena naiva riyate hyavasopisa jigyasurapi yogasya sabdha brahmati vartate. Tradução. Em virtude da consciência divina de sua vida anterior, ele automaticamente se sente atraído aos princípios yógicos, mesmo sem buscá-los. Esse transcendentalista inquisitivo sempre está acima dos princípios ritualísticos das escrituras. Significado. Os yogis avançados não sentem muita atração pelos rituais das escrituras, mas são automaticamente atraídos aos princípios do yoga, que podem levá-los à completa consciência de Krishna, a perfeição máxima do yoga. O Srimad Bhagavatam, capítulo 3, verso 33, 7, explica da seguinte maneira esse desinteresse que os transcendentalistas adiantados sentem pelos rituais védicos. Ó meu Senhor, as pessoas que cantam os santos nomes de vossa onipotência são muitíssimos adiantados na vida espiritual, mesmo que tenham nascido em famílias de comedores de cães. Essas pessoas, sem dúvida, executaram todas as espécies de austeridades e sacrifícios, banharam-se em todos os lugares sagrados e concluíram todos os estudos das Escrituras. Um exemplo. Esses versos aqui, alguém pode pensar que, então eu estou cantando Mahamantra, então eu já fiz isso tudo. É errado. Aqui está falando aqueles que cantam o nome do Senhor, ou seja, o nome real dele, não o nome material dele. Isso é que está falando aqui. Ninguém deve ficar achando que qualquer nome, então já sou um grande yogi avançado na vida espiritual, não preciso de nenhum ritual, já tomei banho em todos os locais sagrados, terminei todos os estudos das escrituras, não. Aqui está falando que ele canta o nome. Quando fala o nome, é o real nome. Não é o nome comum. A maioria da gente canta. Vamos lá. Um exemplo famoso que confirma isso foi apresentado pelo Sr. Chaitanya, que aceitou Thakura Haridas como um de seus discípulos mais importantes. Embora tivesse nascido em família muçulmana, Thakura Haridas foi elevado ao posto de Namacharya pelo Sr. Chaitanya, devido ao fato de que ele seguia rigidamente os seguintes princípios: cantar todos os dias 300.000 santos nomes do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E porque cantava constantemente o santo nome do Senhor, compreende-se que, em sua vida anterior, ele certamente se submeteu a todos os métodos ritualísticos dos Vedas, conhecidos como Sabha Brahma. A não ser que esse esteja purificado, não é possível adotar os princípios da consciência de Krishna, ou se ocupar no canto do santo nome do Senhor, Hare Krishna. É impossível, tá vendo? A não ser que se torne purificado através do processo, ninguém pode cantar o nome continuamente. Por isso que a maioria começa a cantar o nome. Aí alguns, depois de 6 meses, larga, depois de 1 ano, 2, 3. Às vezes a pessoa canta 20 anos. Passou 20 anos, larga tudo. Né?
Porque é impossível cantar os santos nomes sem se tornar purificado na consciência de Cristo. Por esse motivo, só vai cantar o nome sempre, continuamente, sem parar e progredir nele, aquele que é purificado através de Bhakti Yoga, que é submisso e humilde com os Vaishnavas. Só esse. É submisso às palavras das Escrituras. Por isso é que pouca gente progride. A Escritura fala uma coisa, a pessoa lê. Aí entra no ouvido e sai no outro. Faz o contrário daquilo e acha que é muito esperto. Lá na frente vai ver que tudo foi por água abaixo. Por quê? Porque não escutou direito. Igual hoje estava ouvindo a aula de Gurudev, estava falando justamente isso. Que ao escutar as escrituras, igual o Gita, a palavra de Krishna, a pessoa deve refletir naquilo. Do contrário, não vai ter benefício. Ele vai entrar no ouvido, sair no outro, vai fazer tudo o contrário. Aí não vai ter progresso. Então, quem não é cauteloso nisso, a gente vê dia a dia vários exemplos. Não é cauteloso no que escuta. A pessoa vai fazer errado, depois de um tempo ela vai largar. Aí quando a gente fala isso, todo mundo fala, ah, não, mas eu não. Aí lá na frente vai ver que a escritura estava sempre certa. Já vi essa história várias vezes. Então, o melhor, se alguém é sério nisso, quer progredir, leva a sério a vida humana, sabe que daqui a pouco a alma vai sair desse mundo. E quer um destino favorável, ela vai escutar com cautela as escrituras e fazer de acordo com o que Krishna fala. Vai ser humilde, sempre orando pela misericórdia de cima, submisso à palavra das escrituras, perguntar com humildade e refletir naquilo para depois praticar aquilo. Se alguém é sério vai fazer isso, aí esse vai progredir. E várias coisas os Vaishnavas repetem 1000 vezes. Se a pessoa não tem cautela, pensa que aquilo é exagero, ou que aquilo não é tão importante, vai e faz o contrário. Aí lá na frente vai ver que tudo foi perdido. Isso acontece em 99% dos casos. Por que falta de cautela ao lidar com coisas espirituais? Tem mais fé em coisa material do que fé nas escrituras. Então, se alguém quer ser exitoso, deve ser bem cauteloso em termos espirituais, como escutar, de quem escutar, como perguntar. Depois Krishna leu, viu Krishna falou, refletir naquilo. Se vier dúvida, perguntar em alguém que tenha fé com humildade. Aí sim, pode progredir. Aí Krishna vai ver que a pessoa está levando a sério. E aí a misericórdia vai vir de cima. Krishna está vendo tudo. Então isso depende da atitude de cada um. E influencia muito também, igual falou aqui, vidas passadas. Isso influencia. Alguns têm natural fé. Já nasce naturalmente com fé, inclinado para servir Deus, cantar o nome de Deus. A outros têm vários bloqueios. Difícil ter fé. Até se tenta, é difícil. Por que isso? Ofensas em vidas passadas. A pessoa pega nessa vida, não consegue ter fé. Se alguém praticou em vidas passadas, igual falou aqui, a fé vai ser natural para ela. Você vê, tem gente que acredita em todo mundo, ou quase todo mundo. Pode até ser enganada, mas se ela for honesta, ela vai chegar num real caminho. Aí tem gente que não acredita em ninguém. Tudo dela é ruim. Tudo para ele é ruim. Aí essa é impossível de encontrar o caminho bom. E tudo é ruim. Então é melhor ser enganado algumas vezes e buscar. Quem não gosta de religião, a gente vê, tudo enganador isso aí. Ele nunca vai conseguir entrar no caminho, porque para ele todo é enganador. Como que ele vai achar um bom? Para ele todo mundo é ruim.
Aí se alguém acha que todo mundo é bom, ele pode ser enganado uma, duas vezes. Se ele for sincero, Krishna vai botar um bom, ele tem a oportunidade de chegar lá. Então esse é melhor do que o outro. Esse pelo menos tem a chance. O outro não tem chance nenhuma. Ele tem essa barreira, bloqueio de fé. Consegue acreditar em ninguém, nada e nem ninguém. Então isso é por que acontece? Impressões de vidas passadas, não tem outra explicação para isso. Mas mesmo assim, se alguém é humilde o suficiente para entender que tem o bloqueio, não consegue ter fé em pessoas ou em Deus, e é humilde e arrepende por ela mesma, isso é por causa das minhas ofensas passadas. Por favor, Senhor, você é bondoso, muda meu coração e deixa ele suave e cheio de fé. Tira esse bloqueio. Você é todo poderoso, eu sou fraco, você pode fazer isso por mim. Se alguém tiver essa atitude, ele consegue. Pela misericórdia de Cristo. Mas outros têm natural inclinação, não precisa ninguém falar com ele, será que Deus existe? Será que isso é real? Naturalmente ele vai ter fé, certeza que Deus existe. Dentro dele ele tem fé firme nisso. Então ninguém precisa falar. Então isso acontece de acordo com vidas passadas. O que a gente cultivou, a gente pega aqui. Então, de qualquer jeito, um pode pelo menos começar a desenvolver alguma coisa boa nessa e o outro pode continuar. Os dois podem tentar o máximo. Ainda que para o primeiro seja muito difícil, se ele tentar e tiver a atitude correta, Hari Guru Vaishnavas, Bhagavan, Krishna vai ver que pelo menos está se esforçando e dá misericórdia. Mas se não tentar, não, eu vou agir do meu jeito, é isso, pronto, acabou, aí zero. Aí não vai conseguir nem começar nessa. Ou seja, a vida vai ser inútil, o Gurudev fala. Não é isso. Eu falar aí, uma coisa? Eu ia comentar lá do que você falou do aqueles que não têm fé em nada nem ninguém. Meu pai é totalmente assim, sabe? Fica meio difícil de conviver com ele por causa disso. É por isso que eu fico quieta nessas aulas aí, senão ele fica xingando. É ruim pra Melhor. ele. Melhor, exatamente. Por isso que a gente não fala nada sobre Deus para quem não tem essa inclinação. Senão eles vão ofender. Então é melhor deixar para lá. Ignorar simplesmente. Mas no caso de pai é bom respeitar, né? Pode ser que não tenha afeição, mas pelo menos respeitar externamente é o ideal, né? Não precisa ter afeição. Se tiver contra a adoração a Deus, não precisa ter afeição, mas Seria legal respeito. se respeitasse também, né? Mas não é o caso, então. Mas aí tem que fazer um esforço, porque é o jeito, né? Não tem outra maneira, tá morando junto. Então a gente tem que lembrar do de Prahlada Maharaj, que era devoto e o pai dele queria matar ele porque ele era devoto. E jogou ele de cima do penhasco. Vishnu salvou, botou ele na fogueira. Várias coisas ele fez. Ainda assim, Prahlada Maharaj respeitava. Externamente ele respeitava, porque era pai e ele era criança, estava morando junto. Então a gente deve tomar esse exemplo. Não precisa ter afeição, porque a pessoa é contrária à adoração a Deus, então não é bom ter afeição. Mas é bom ter um respeito, porque Krishna vai gostar dessa atitude tolerante e vai ver que está tentando desenvolver no interior, e aí vai ser bom. Então a gente fica mais humilde, tolerante. Krishna vai ver, vai gostar. É melhor tentar ao máximo, né? Não entrar em atrito. Porque isso também é karma, né? Boa. Ah, É o que eu tento fazer. que é karma, a gente fez mal para eles, vida passada. Nessa eles vão pegar a revanche. E aí, se a gente tolera, a gente livra do karma e eles fazem o dele. Entendeu? Ou seja, eles não são a causa, eles são instrumento.
Mas se a gente entra em atrito, aí a gente não libera do anterior e pode até que seja que faça mais e vai ter que pegar na próxima. Ninguém escapa. Entendeu, Ish? Entendeu? O melhor é difícil, não é fácil, eu sei que eu já passei por muita coisa, mas é o melhor a se fazer. Não tem outra saída. O melhor a se É, fazer é isso. eu tento. É. Espero que eu Prabhu, consiga. Ah, aqui dá a entender o seguinte, ó, que a pregação, então ela não é tão importante porque as pessoas elas são atraídas pelas vidas passadas, pelo que elas não, fizeram. os dois são importantes. Se a pessoa for atraída e não escutar as escrituras, ela não vai desenvolver mais. Esse que é o negócio. E se a pessoa não for atraída e não escutar, ela não vai fazer nada. Porque se ela tiver já algum crédito da vida passada, ela foi pessoa que Ela vai procurou ter a Deus. propensão mais para escutar. Ah, Mas vai ter que ter alguém para falar para ela. Como é que ela vai entender sozinha? Nem Jesus Cristo entendeu sozinho. Nosso Gurudev, todos tomaram não, iniciação, os não, passatempos. sim, não que não tenha alguém, mas que tem alguém, mas de repente não precisa fazer um trabalho muito ostensivo, entendeu? Ficar muito atrás Vai da ter que pessoa. fazer o trabalho. Se Jesus Uhum. saiu da terra natal dele, ficou dos 13 aos 30, são quantos anos? Dos 17 13? anos. 17 anos. 13 aos 30. 17 anos peregrinando, buscando conhecimento. Um Shakyamuni, ou seja, encarnação empoderada pelo próprio Senhor Supremo Krishna para pregar a mensagem dele na Terra. 17 anos peregrinando, aprendendo. E falar de outros. Então não é assim, entendeu, Giovana? Mesmo se a pessoa for bem avançada, ainda assim ela vai ter que buscar. Porque esse é transcendental, não é só intelectual, ou mesmo se ela tiver avanço espiritual, ela não é perfeita. Então ela vai ter que escutar dos perfeitos para Então chegar na perfeição. Ela não está naquele nível. a pregação é importante, vai ser que nem o imã, que for Sempre. atraída vai se juntar, então. Exato, é sempre importante. Sem isso, por isso é que Krishna fala que aquele que prega a mensagem dele é o mais querido para eles, porque é importante. Sem isso, as divas não se atraem a ninguém. E mesmo quem não tem inclinação, tem oportunidade, se ela tiver simplicidade e humildade, de escutar e procurar, a partir de agora, começar pelo menos a mudar aquelas coisas. Então, até para eles. Então, é sempre importante. Uma coisa não vai sem a outra, né? Os dois são importantes. Quem mais? Ia falar aí? Minha mãe tinha aberto o microfone aí um tempo atrás. O que aconteceu? Não. Nada, depois a gente conversa. Vamos. Se for Ué? sobre isso aqui, é melhor agora. Depois é outro assunto. Parece que minha mãe chamou aqui, desculpa. Então, é porque a questão do que acontece com a gente no dia de hoje, tudo é devido ao karma, não é isso? Tudo que acontece com a gente também é devido ao karma, né? Isso. Mas ao mesmo tempo, tudo isso serve para a gente melhorar. Depende, Um né? objetivo, Depende. assim. Acho que depende de como que a pessoa vê os problemas. Que, Exato. por exemplo, Vai depender disso. tem gente que culpa Deus dos problemas e outros que agradecem porque os problemas ajudam a pensar em Deus. Não, mas a gente Também, está é. falando de problemas, não necessariamente pode ser problema, pode ser chamado problema, pode ser uma bênção. Então, é o que eu queria dizer. Mas tudo o que acontece na vida da gente é para a gente aprender.
pra gente melhorar, não pra trás. Né? Depende da mentalidade da pessoa. Sim, mas Muita gente não acha. Mas a dúvida era qual? Não, eu tava só, não tenho dúvida não. Vocês já responderam. Era só Então vamos. 44? Esse foi o 44. 45. Prayatna jata manastu yogi samsudha kilbisa aneka janma samsiddhas tato jati param gatim. Quem vai ler? Alguém que não leu, quiser ler? 45. Ninguém quer ler mais? Eu posso ler. O problema é que eu tô Então, com tosse. então vão. Pode ler? Beleza. Tradução. E quando com esforço sincero e honra ocupa-se em continuar progredindo, limpando-se de todas as contaminações, alcançando a perfeição pela prática de muitos nascimentos, ele aí atinge a meta suprema. Comentário. Aquele que nasce de uma determinada família virtuosa, aristocrática ou sagrada, fica ciente de sua condição favorável à execução da prática de yoga. Com determinação, portanto, recomeça sua tarefa inacabada, e então purifica-se por completo de todas as contaminações materiais. Quando finalmente livra-se de todas as contaminações, ele alcança a perfeição suprema, a consciência de Krishna. A consciência de Krishna é a fase perfeita na qual se está livre de todas as contaminações. Isso é confirmado no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 28. Após executar atividades piedosas durante muitos e muitos nascimentos, tendo se livrado por completo de todas as contaminações de todas as dualidades ilusórias, a pessoa ocupa-se do serviço transcendental amoroso do Senhor. Você vê, durante várias e várias vidas, nesse processo transcendental para conseguir a perfeição. Isso não é conseguido em uma ou duas vidas. São várias e várias. Isso que a pessoa pode ser avançada, o tanto que for, ainda assim não se tornou perfeito. Por quê? Isso exige um tempo. Tempo significa vidas, não poucas. Prabhu, eu lembro nas primeiras aulas que eu participei, você me falou que tem gente que conseguia em uma vida só. Em uma vida, mas nessa vida que eu falei. Mas quantas vidas antes ela praticou? Ninguém veio agora pela primeira vez, né? Certo. Todo mundo que está aqui já veio nesse mundo incontáveis vezes. Anadi. Krishna Bhuli Sei Divanadi Bahimukh Ataeva Mayatari Deya Samsadu. Kanadi quer dizer incalculável o tempo que a gente vê a primeira vez. De tanto que pode botar o tanto de zero que você quiser. Até a calculadora caber, não vai dar nem 0,1% das vezes que a gente já teve aqui. Por isso é que demora a alcançar a perfeição. Não é em uma vida, né?
Pode ser que alguém consiga nessa vida, mas em quantas ele já vem praticando? Milhares e milhares. Entendeu? Negócio. Entendeu? Alguém mais? Em Prabhu, aqui está falando daquele que, vidas anteriores, foi um devoto firme, né? E agora nasceu numa família aristocrática, né? E para ele já é bem difícil, né? Ele precisa fazer várias austeridades, limpar, limpeza. É isso, Para se né? tornar perfeito. Já começou Perfeito, o né? processo, já tem alguma realização espiritual, mas ainda assim não é perfeito. Perfeição não é. Perfeição significa a pessoa conseguir o que a gente chama de vasto siddhi. Sarup siddhi, vasto siddhi. A forma eterna dela é manifestada e ela tem um corpo espiritual transcendental para relacionar com Krishna, que também tem um corpo transcendental. Swarup Siddhi. Então isso é bem raro. Depois de milhares e milhares de praticando, alguém consegue isso. Esse é o objetivo de qualquer linha Vaishnava ou teísta, né? Ter um corpo apropriado para ver Deus, servir Ele, amar Ele face a face. Então isso é a perfeição. Até então a pessoa pode ter realização, pode até ter visto Krishna, diretamente Krishna ou os associados de Krishna. E tem alguma realização, mas ainda assim não é perfeita. Perfeição vai vir no estado de prema só, o último estágio. Que aí a forma, ela começa a entender qual é a forma dela, espiritual eterna. Que até então estava coberta, entendeu? Isso é a perfeição. Para isso é necessário praticar o máximo possível nessa vida agora, né? Porque o que já passou, já passou. Não tem jeito mais de mudar, mas agora tem. Então, se alguém vê a gravidade da vida humana, que é a única que a gente é culpado pelos nossos atos, e dá atenção e respeito às escrituras, começa a seguir a ordem dela e desenvolver isso, se a pessoa tiver essa atitude, ela vai melhorar nessa vida. Não importa o ruim ou bom, ela vai melhorar. Mas ainda assim depende muito também das impressões passadas. Aqueles que não têm isso, às vezes até tenta, mas não consegue. Por causa das más impressões passadas. Igual aquele exemplo. Tem gente que não consegue ter fé em ninguém. E às vezes começa a achar que tem mais amor do que o próprio Senhor Supremo, Deus. Quem tem esse bloqueio de fé, eles costuma achar isso. Ou então, igual a Isha falou, costuma culpar o próprio Senhor Supremo pelas misérias da terra. Isso é falha dela, não de Deus. Mas na cabeça dela, ela vê assim. Por quê? Karma. Ofensa aos Vaishnavas, crítica a Deus ou aos devotos de Deus. Então agora nessa vida vem esse bloqueio, ela fica triste. Consegue ter felicidade, de jeito nenhum. Inveja os Vaishnavas e o próprio Senhor Supremo. Aí a vida se torna inútil. Ninguém pode ser feliz assim. Se alguém entender, tiver isso, e analisar e falar, não, a culpa é minha, eu devo ser humilde, vou chorar para Deus. Aí sim ela pode mudar alguma coisa. Isso é o que deve fazer. Por outro lado, alguém que já tem inclinação, não vai precisar de nada disso. Ele já veio praticando em outras vidas. Então, naturalmente, ele vai ter fé. Vai ser inclinado para a vida espiritual. Vai ser humilde, vai ser submisso aos Vaishnavas mais elevados que ele. Vai fazer pergunta com submissão. Vai ser honesto dentro e fora a mesma pessoa. Vai recitar o nome e o humor de oração. Vai ter afinidade por escutar discursos religiosos e associar com pessoas religiosas. Vai ser natural.
Então, isso vai muito de acordo com o que a gente fez em outras vidas. A gente que fez, esse corpo não é a gente. Esse corpo é a roupa que foi dado nessa vida. A gente fez isso tudo, está pegando agora. Seja bom ou ruim. Ninguém é culpado, a gente é culpado. Seja bom ou ruim, a gente que fez. Então, esse agente é a alma. Igual o Gita fala, igual uma pessoa troca de roupa todos os dias, a alma troca de corpo, vida após vida. Essa alma é o nosso real eu. Ela entra em corpo, depois em outro corpo e vai fazendo as atividades. É a alma que está ali dentro que direciona a atividade. O corpo só é o instrumento. Então foi a gente que fez. Se a gente fez bom, a gente vai ser inclinado. Se fez ruim, não vai ser inclinado. Se não for inclinado, vai ter que mudar isso, a natureza, de maneira bem dolorosa, ser humilde, submisso. Se for inclinado, melhor. Aí vai ser simplesmente continuar o processo. Mas depende muito disso. Por isso é que a gente vê muito, a escritura fala, a pessoa fala. Aí quem escuta faz justo o contrário. Pode até ser que tenta, mas não tenta com firmeza. Para mudar isso tem que ser firme e ter bem respeitoso com a escritura e com quem está falando ela. Krishna vai ver isso. Ela não vai conectar, ninguém conecta com Deus direto. Ninguém pode conversar com Deus, ver Deus. Então, Krishna vai ver o respeito que ela tem aqui na Terra, pelas escrituras, pelos Vaishnavas. Krishna vai ver isso. E aí vai depender disso o nosso progresso. Por isso é que esse trabalho de pregação é o que Krishna mais gosta. Porque quem faz ele vai ter que sacrificar muita coisa. Você vê, Jesus Cristo foi salvar. O que fizeram com ele? Pregou na cruz. Então, muitas vezes pregadores vêm, qualquer pregador vem e fala pela ordem do Guru. O que eles vão ganhar com isso? Nada. O máximo que eles vão ganhar é crítica, ameaça ou até a morte de presente. Isso é o mundo material. Bhumanda. O mundo que não é para cavaleiros. Ainda assim, os Vaishnavas vêm e ainda falam para os discípulos fazer porque vai agradar a Krishna. Krishna vai ver que a pessoa está sacrificando a própria felicidade. Ela podia estar cantando sozinha, sem problema nenhum, mas está sacrificando tudo isso para ele. E aí ele gosta mais. Por isso que os Vaishnavas fazem e falam para fazer. Então, quem está fazendo isso vai sempre ganhar. E quem escuta da maneira correta também vai ganhar. Só esses dois vão ganhar. Então, por isso que é necessário quem está falando, falar sempre de acordo com as escrituras, sem mudar nada, sem querer fazer diplomacia, sem bevis. Eu vou falar assim, assado, e vou falar que tudo é certo. Eu vou ser liberal, e aí todo mundo vai gostar. Isso Krishna não vai gostar nada. Aí se alguém prega de acordo com o que está aqui, sem mudar nada, Krishna vai gostar, ele vai fazer um melhor serviço para Deus. Se alguém escutar da maneira correta, alguém que lê e fala dessa maneira, ele também vai ser beneficiado, ele vai sentir dentro dele. Mas se alguém fala da maneira não correta ou escuta não correto, vai ver lá na frente e não vai ganhar nada. Esse é o motivo, muita gente larga, a maioria larga depois. Não é cautelosa a escutar as instruções. Pensa que é exagero ou isso aqui não é tão importante, mas cada letra aqui é importante. Isso, essas letras aqui, as palavras saíram da boca de Lótus do próprio Senhor Supremo. Cada letra é importante. Se não fosse importante, ele não tinha vindo na Terra falar isso. Podia ter ficado em Goloka Vrindavan. Aqueles que levam a sério vão escutar com cautela e tentar seguir. Esses vão ser beneficiados. Vão sentir esse benefício dentro.
O primeiro sintoma disso vai ser que a luxúria vai embora. Que conhecimento das escrituras veio, como um milagre apareceu dentro dele. Primeiro sintoma. Depois que isso vir, ele vai progredindo. Aí vai ganhando gosto no canto e em escutar. Nunca parar de escutar e cantando, cantando. E assim vai até o final da vida. Progredir o máximo nessa vida. Então não é tão difícil assim. A maioria da gente é que complica. Na verdade, o caminho é fácil. Se alguém fizer isso, ele vai ver e quando ele menos espera, ele já está praticando. Menos espera, a luxúria foi embora, os desejos foram embora. O conhecimento das escrituras veio, apareceu para ele, pela misericórdia do Guru Vaishnava Bhagavan. E ele vai progredindo e vai ver que não é tão difícil assim. Alguém dúvida nesse? Em 46. Tapasvibhyo dhiko yogi Jnanibhyopi matodhika karmibhyascha dhiko yogi tasmad yogi bhavarjuna. Tradução. O yogi é maior do que o asceta, maior do que o empirista e maior do que o trabalhador fletivo. Portanto, ó Arjuna, em todas as circunstâncias, seja um yogi. Maior significa melhor, né? O yoga é melhor do que o asceta. Bom, Quando falamos de yoga, referimos-nos ao processo pelo qual ligamos nossa consciência à suprema verdade absoluta. Conforme um método específico, vários praticantes dão a este processo nomes diferentes. tá falhando Quando é aí. frequente. Tá falhando. Quer que eu pare? Não sei, todo mundo estava escutando aí ou estava falhando? Fala mais perto do microfone. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que Não, eu acho que é porque ontem ela me ligou e tava com o mesmo problema. parece que é o microfone mesmo. Eu tô no Bluetooth. Eu tô no fone de ouvido. Ah, é isso então. É O isso microfone então, do fone Bluetooth não é bom. é isso então, é isso. Mas se todo mundo estiver escutando Posso aí, fazer tudo bem. diferente? Estava Olha, escutando tá os Giovanni e Denis. mais ou menos, né? Não, tá falhando bastante. Ah, então vamos lá, Denis. Tradução. O yogi é superior ao asceta, superior ao empirista e superior ao trabalhador frutivo. Portanto, ó Arjuna, seja o yogi em todas as circunstâncias. Significado. Quando falamos de yoga, nos referimos a vincular nossa consciência com a suprema verdade absoluta. Tal processo é denominado diferentemente por diversos praticantes em função do método particular adotado. Quando o processo de vincular-se é predominantemente de atividades fruitivas, chama-se Karma Yoga. Quando ele é predominantemente empírico, chama-se Jnana Yoga.
e quando está predominantemente numa relação devocional com o Senhor Supremo, chama-se Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, ou consciência de Krishna, é a perfeição última de todas as yogas, como se explicará no próximo verso. O Senhor confirma aqui a superioridade da yoga, mas ele não menciona que é melhor do que Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é conhecimento espiritual pleno, e como tal nada pode excedê-lo. Asceticismo sem autoconhecimento é imperfeito. Conhecimento empírico sem rendição ao Senhor Supremo também é imperfeito. E trabalho fruitivo sem a consciência de Krishna é um desperdício de tempo. Portanto, a forma de prática de yoga mais altamente louvada mencionada aqui é a Bhakti Yoga, e isso se explica ainda mais claramente no próximo verso. Se alguém ler só esse verso, ó, ele pode sair falando, ó, tá vendo? Krishna falou que yoga é melhor do que o asceta, melhor do que o empirista, melhor que o trabalhador fruitivo, então Arjuna seja um yogi. Se alguém pegar só esse verso. Mas olha o que Krishna vai falar no 47 aqui. Mas alguém tem dúvida nesse aí? Ou entenderam? Krishna falou que o yoga é melhor do que o asceta, do que o empirista e do que o trabalhador fruitivo. Agora Krishna vai falar qual yogi. Esse que é o negócio. Quando falou yogi, pode ter vários yogis. Pode ser Karma Yogi, Jnana Yogi, Astanga Yogi, Bhakti Yogi. Então aqui no próximo verso vai especificar dentro desses yogis qual é o melhor. E tem vários tipos de yogi. Aqui falou yoga em geral. Um yogi é melhor do que o asceta, né? Agora vai falar, ó. Pode ser Paramatma Yogi, Brahma Yogi, vários tipos. Agora Krishna vai falar aqui. 47. Yoginam api sarvesham madgatena antaratmana Shradhavam bhajate jomam samejukta tamomata. Tradução. E de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si mesmo e presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o maior elevado de todos. Esta é a minha opinião. Significado. A palavra Brajate é significativa. Brajate tem sua raiz... Bhajate tem sua raiz no verbo bhaj, que se usa quando se quer expressar necessidade de serviço. A palavra adoração não pode ser usada na mesma acepção de bhaj. Adoração quer dizer venerar ou mostrar respeito e honra a quem é digno. Mas serviço com amor e fé, especialmente dedicado à suprema personalidade de Deus. Pode-se deixar de adorar um homem respeitável ou um semideus, então ser chamado de descortês. Mas ninguém pode eximir-se de servir o Senhor Supremo e escapar de uma completa condenação. Todo ser vivo é parte integrante da suprema personalidade de Deus, e assim, por sua própria constituição, todo ser vivo é designado para servir o Senhor Supremo. Deixando de fazer isso, ele cai. O Bhagavatam, capítulo 11, 5, 3, fornece a seguinte confirmação disso. Quem não presta serviço é negligenciar seus deveres para com o Senhor primordial, que é a fonte de todas as entidades vivas. De certo, cairá de sua posição constitucional. Neste verso, também se usa a palavra bhajanti. Portanto, o termo bhajanti é usado apenas em relação ao Senhor Supremo.
ao passo que a palavra adoração pode ser aplicada a semideuses ou a qualquer outra entidade viva comum. A palavra Avam, Denanti, usada neste verso do Srimad Bhagavatam, também se encontra no Bhagavad Gita. Somente os tolos e patifes zombam da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Estes tolos põem-se a escrever comentários sobre o Bhagavad Gita, em uma atitude de serviço ao Senhor. Por conseguinte, não pode distinguir apropriadamente entre a palavra bhajanti e a palavra adoração. Todas as espécies de práticas de yoga culminam em Bhakti Yoga. Todos os outros yoga não passam de meios para chegar ao ponto de Bhakti. Em Bhakti Yoga, yoga, na verdade, significa Bhakti Yoga. Todos os outros yogas são avançados rumo ao mesmo destino. Bhakti Yoga, do início do Karma Yoga até o fim de Bhakti Yoga, é longo caminho para a autorrealização. Karma Yoga, sem resultados frutivos, é o começo deste caminho. Quando no Karma Yoga aumenta o conhecimento e a renúncia, passa-se a etapa de Jnana Yoga. Quando o Jnana Yoga aumenta sua meditação... Jnana Yoga aumenta... Quando o Jnana Yoga aumenta sua meditação na superalma através de diferentes processos físicos, a sua mente está nele, atinge-se a fase de Ashtanga Yoga. E ao ultrapassar o Ashtanga Yoga, estabelece na suprema personalidade de Deus, Krishna. Yoga fica-se em Bhakti Yoga, a culminação. De fato, Bhakti Yoga é a meta última, mas, para analisar Bhakti Yoga em pormenores, deve-se compreender esses outros yogas. O yogi que é progressista está, portanto, no verdadeiro caminho da boa fortuna eterna. Aquele que se mantém num determinado ponto e não continua a progredir é designado por este nome específico, Karma Yogi, Jnana Yogi ou Jnana Yogi, Raja Yogi, Hatha Yoga, etc. Se alguém tem a imensa fortuna de chegar ao ponto de Bhakti Yoga, deve-se entender que ele suplantou todos os outros yogas. Portanto, torna-se consciente de Krishna é a fase mais elevada de yoga. Assim como quando falamos dos Himalaias, referíamos-nos às montanhas mais altas do mundo, cuja culminação é o Monte Everest, e o pico mais elevado. Graças à boa fortuna, alguém adota o caminho de Bhakti Yoga e chega à consciência de Krishna para seguir a orientação védica e tornar-se bem situado. O yoga ideal concentra-se sua atenção em Krishna, que é chamado Shimasundara, cuja cor é tão bela como uma nuvem, cujo rosto de lótus é tão brilhante quanto o sol, em cuja roupa cintilante joias e cujo corpo tem guirlandas de flores. Seu brilho reluzente, que é chamado Brahma-jyoti, ilumina todos os lados. Ele faz seu advento em diferentes formas, tais como Rama, Nrsimha, Varaha e Krishna, a suprema personalidade de Deus. E desce como um ser humano, como filho de mãe Yashoda. E é conhecido como Krishna, Govinda e Vasudeva. Ele é o filho, marido, amigo e amo perfeito. Ele é pleno de todas as opulências e qualidades transcendentais. Se alguém permanece deveras consciente desses aspectos do Senhor, é chamado yogi, mais elevado. Essa etapa de perfeição máxima em yoga
só pode ser alcançada através de Bhakti Yoga, como se afirma em toda a literatura védica. Somente aquelas grandes almas que têm fé restrita, tanto no Senhor quanto no Mestre espiritual, é que todos os significados do conhecimento védico são automaticamente revelados. Bhakti significa serviço devocional ao Senhor, serviço este livre de desejo de lucro material, quer nessa vida, quer na próxima. Desprovida destas inclinações, a pessoa deve absorver toda a sua mente no Supremo. Este é o propósito de... Estes são alguns dos meios para a execução de Bhakti, ou consciência de Krishna, a mais elevada fase de perfeição do sistema de yoga. Alguém tem pergunta aí? Várias coisas. Todo mundo entendeu tudo? Ou não entendeu nada? Entendi, Prabhu. Eu tô pensando se eu entendi ou não, não sei. Falou várias coisas aqui, ó. Porque a palavra Bhakti vem também de Bhakti, significa serviço. Como que é feito esse serviço? Uma atitude de rendição sem desejar nada material. Igual falou aqui no final. Isso significa serviço. Servir Deus para o prazer dele. Isso é a palavra Bhad. Krishna falou Bhajate, também vem a palavra Bhakti. Serviço. Palavra diferente de adoração ou veneração. Então, se alguém faz serviço com essa atitude, ele ganha. Mas para quem vai chegar aí, Swami Prabhupada falou o verso aqui importante, ó, do Svetasvatara Upanishad. Apenas aqueles que têm fé em ambos, nos Vaishnavas e em Krishna, a mesma fé nos dois. Esse é o segredo, de novo. Vários e vários versos glorificam os Vaishnavas. Esse é um deles. Yasya deve para bhakti, yata deve tato guru, tashyate katitahyataha prakashante mahatmanaha. Se alguém tem fé só em Deus, mas não nos Vaishnavas, não vai manifestar ali. Nada, zero. Vai poder tentar a inclinação para Deus, e aí talvez um dia, se tiver fé nos Vaishnavas, pode realmente entrar no caminho. Do contrário, não. Vai ter que ter a mesma fé, tanto em Deus quanto no Vaishnava. O Vaishnava é a manifestação direta de Krishna. Sakshat Haritana. Por isso, quando alguém fala que Jesus é Deus, não tem nenhum problema com isso. Até é bom pensar assim. Significa que ele vai ter fé, tanto em um quanto no outro. Mas se alguém pensar, não, o Vaishnava é simplesmente mero mortal, para que ter fé nele? Só Deus. Quer adorar os santos? Eles são igual eu. Para que adorar santos? Tem muita gente que pensa assim. Não, só Deus. Então, esses não vão conseguir nada com Cristo. Igual falou aqui. É só no coração vai manifestar esse conhecimento naqueles que têm fé igual, tanto para Deus quanto para os devotos. Nesse vai manifestar tudo. O Swami Prabhupada terminou bem aqui o comentário. Essa palavra Bhakti, Bhajate, Bhaj significa serviço. Ela vai vir através da misericórdia dos Vaishnavas. Bhakti Yoga é o último processo. Sem Bhakti Yoga ninguém alcança a perfeição. Se alguém quiser a perfeição, vai ter que chegar em Bhakti Yoga. Então é melhor começar Bhakti Yoga agora. É o processo mais fácil
nessa era. É o único que pode dar real progresso. Então, qualquer outro caminho é tolice. Bhakti é bem diferente do que muita gente pensa. Bhakti não é sentimentalismo, ou sair rindo para todo mundo, ou falar palavra doce para todo mundo, nada disso. Bhakti é o caminho de disciplina exterior e interior. A pessoa vai ter que ser disciplinada no serviço. E guardar aquilo dentro dela. Ela não vai sair falando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não. Ela vai guardar dentro dela. E vai ser estrita com ela mesma e com os outros. Em relação ao serviço para Guru Vaishnava, vai ser sempre estrito. Ela não vai querer mostrar nada para ninguém, ou falar palavras suaves para agradar ninguém, nada disso. O pessoal tem uma ideia deturpada do que é Bhakti. Para eles, Bhakti é aquela pessoa que faz o que quiser, que abraça todo mundo, para ele tudo tá bom, tudo é maravilha, igual o Osho falava, né? Muita gente segue o Osho. Tem gente que acha que isso é Bhakti, e quem está seguindo realmente Bhakti não tem nada de Bhakti. Para que aquilo tudo? Para que ficar disciplinado desse jeito, não fazer nada? Para que falar dessa maneira? Eles pensam que eles têm Bhakti. O sentimentalismo e a fraqueza deles é Bhakti. E quem está seguindo não tem nada. Eles pensam assim. Mas ainda assim, eles não podem conseguir felicidade, só vem miséria. Um problema atrás do outro, sempre triste. E quem está seguindo vai sentir dentro dele, progredindo. Amor por Deus. Vai sentir a miséria do mundo material e ao mesmo tempo o deleite interior. Ele vai ver a realidade, o que é o mundo material. Ele vai ver que o mundo material é miserável e dentro dele ele vai progredir, vai sentir deleite. Então, nenhum impedimento vai ser capaz de tirar ele do caminho, vai manter a mente sempre fixa, intelecto fixo, inteligência fixa no serviço a Krishna, sempre. Aí pode progredir. Então exige certa disciplina nesse caminho. E fé firme, tanto nos Vaishnavas quanto em Krishna. E honestidade e simplicidade, essas duas coisas também é essencial. Simplicidade e ser o mesmo dentro e fora, a mesma pessoa. Essas coisas é importante. Fala. Quando a gente ora por misericórdia, a gente deve orar. Aí eu fiquei na dúvida, que você falou que é sempre primeiro aquela ordem, né? Guru, Nityananda e Krishna. Mas quando a gente ora por misericórdia, a gente deve pedir diretamente a quem? Então, ao Gurudeva, por exemplo? Depende da pessoa, em quem que ela tem fé, né? Vai depender, a gente pode falar várias coisas aqui. Cada um vai fazer de alguma forma. Se a pessoa tem fé em Krishna, mas não tem fé nos devotos, ela pode orar para Krishna e falar, ó, Krishna, me dê uma misericórdia e me faça eu entrar no real caminho. Eu quero realmente seguir. Se ela for honesta, Krishna vai instalar fé no devoto dele. Agora, se a pessoa já entende que ela vai precisar do misericórdia de alguém aqui nesse mundo para progredir no caminho, então ela vai ter mais fé no devoto que está aqui nesse mundo do que em Krishna. E essa vai estar em vantagem. Porque a outra ainda vai tentar orar para Krishna para ter essa fé. O outro já tem. Então já está no caminho. Então isso vai de acordo com cada um. O outro pode ter fé em um farsante. Então ele não vai poder fazer nada. É igual uma vaca que não dá leite, ele vai ficar tentando tirar dali. Outro pode ter fé em alguém realmente devoto. Nem que seja madhyama de cara praticante. Ele pode ter fé num real praticante. Então esse vai ganhar alguma coisa.
Então tem vários, de acordo com o progresso espiritual ao longo da jornada de cada um, ele vai fazer de uma forma. Mas, se alguém quiser progredir, todo mundo vai ter que chegar nisso. Fé firme nos Vaishnavas, no devoto. O mínimo, a mesma fé nos devotos do que em Cristo, no mínimo. Mas é melhor mais fé no devoto que em Cristo. Gurudev falava isso, Krishna fala isso também. Porque Krishna automaticamente fica satisfeito se alguém serve um devoto dele na Terra. Mas se alguém serve diretamente Krishna, Krishna fica satisfeito. Não fica satisfeito. Yasha Prasada, Bhagavat Prasada, Yasha Prasada, Na Gati Kuto. Se alguém, Yasha Prasada, sua Prasada, misericórdia Sri Guru, automaticamente Bhagavat Prasada, misericórdia Bhagavan. Mas se alguém, Yasha Prasada, não tem misericórdia Sri Guru, Na Gati Kutopi, não vai chegar a lugar nenhum. Esse é o que a gente canta todo dia de manhã. Guru Devastaka. Ah, e no caso do devoto não estar presente, a gente pode, por exemplo, Não, dar se, o por de, se, tempo. uma pessoa, se não tiver nenhum devoto aqui que ela tem fé, ela não pode progredir nada, nem 1 centímetro. Ela vai ter que ter fé em algum devoto aqui na Terra, presente e vivo. Ela não pode conectar direto com os acharyas que já foram. Impossível. E se alguém pensa que não tem nenhum devoto praticante, ele que está errado. Ele que não tem fé em ninguém, algum bloqueio. E sempre vai ter devoto praticante. Praticante não é que é puro, mas que está no caminho de Bhakti, é isso que você está falando? Exato, é. Ele não vai fazer isso, mas Krishna vai fazer através dele. Uhum. Krishna prefere ter fé nesse do que nele direto. Porque através desse ele vai dar misericórdia. Por isso que tudo depende do devoto que está aqui na Terra. E aí Krishna vai ver como a pessoa que quer Bhakti vai relacionar com esses devotos. E vai ser o teste para ver se ela quer Bhakti ou não. Então, um devoto é mais importante que Krishna. A verdade é essa. Todas as escrituras cantam isso. Porque através da misericórdia dos devotos, a pessoa vai para Krishna. Ela pode não conhecer um devoto puro. Através de um praticante, ela pode ter algum entendimento pela misericórdia de Krishna. Através desse praticante, ela vai poder ir chegar num devoto puro. Sem a misericórdia de um antes, ela não pode saber o que é Bhakti, o que é Yoga, o que é Jnana, o que é devoto puro, o que é devoto farsante, nada disso. Ela não vai chegar lá. Então, isso é necessário. Por isso que quem quer Bhakti vai ter que ser humilde. Ela vai ter que começar a aprender como relacionar com os Vaishnavas. Hoje em dia ninguém quer fazer nada. Não, eu vou, qualquer jeito. Aí desrespeita o Vaishnava. Aí quer falar coisa para o Vaishnava. Ao mesmo tempo quer perguntar e quer dar conselho. Hoje tem muito isso. E aí a fé só diminui. Porque Krishna não vai dar misericórdia. E a fé já é fraca. E aí diminui mais ainda. A gente vê esse caso acontecendo direto. Aí elas vão. No final, tá sozinho. Não tem fé em nenhum devoto, é tudo ruim. Eu que sou bom. Aí no final ela tá sozinha e viu que tudo foi embora. Mas quem está praticando vai conseguir. Quem tem essa submissão aos Vaishnavas mais elevados vai conseguir. Tudo depende disso. Primeiro Guru, Vaishnava e depois Bhagavan. Agranteraram Bekore Mangalacharam Guru Vaishnava Bhagavan Tinesmaram. Primeiro lembra-se de Guru, depois Vaishnava, depois Bhagavan. Ninguém pode lembrar de Bhagavan sem antes os Vaishnava. Por isso é que é necessário sempre ter fé em alguém superior.
E se alguém falar, não tem ninguém superior que eu tenho fé, então como que ele vai progredir? Mesmo que não seja perfeito, vai ter alguém superior. E a pessoa vai sempre ir lá prestar o respeito e ouvir com atenção aquele superior. Fazendo isso, ela progride. Mas se alguém pensa, não, só tem devoto ruim, tal, desrespeitar ninguém, escutar ninguém, eu mesmo vou saber isso por conta própria, vou chegar até Cristo. Ele não consegue nada. Então, o progresso de Bhakti basicamente depende disso. Se alguém é cauteloso em querer Bhakti, ele vai dar atenção para isso. Aí ele vai ver que pode progredir. Do contrário, não. Alguém mais? Ficou claro aqui que Krishna falou dos melhores dos yogis, e todos os yogis, aquele que me adora com fé e rende transcendental serviço amoroso a mim, está unido comigo. Yogi é o melhor de todos os yogis. Krishna declara isso aqui, usa a palavra Shraddhavam Bhajate, cheio de fé me serve. Ou seja, pratica Bhakti Yoga com fé. Esse é o melhor dos yogas. Aí se alguém pensar, não, mas é muito difícil, mesmo a escritura falando que é o mais fácil, São Prabhupada falando mais fácil, não, é muito difícil, então eu vou fazer o outro yoga. Pode até fazer, tudo bem, ninguém vai falar contra ela. Mas não é Bhakti Yoga nem Vaishnavismo, nem consciência de Krishna. Consciência de Krishna significa Kevala Bhakti ou Shuddha Bhakti, Bhakti sem mistura. Aí vai do livre-arbítrio de cada um. A pessoa que quer Karma Yoga, tudo bem. Mas ela não pode falar que ela está em consciência de Krishna, nem praticando consciência de Krishna, nem respeitando Swami Prabhupada, nem os Vaishnavacharyas, nem as 4 linhas Vaishnavas, não. Ela vai estar em outra linha, outra Sampradaya, sem ser Vaishnava. Isso é que é importante saber. E não existe, eu fui iniciado no Vaishnavismo, não, mas eu vou fazer Astanga Yoga. Então, para que foi iniciado o Vaishnavismo? Se o Vaishnava nunca falou para fazer Astanga Yoga. Então, ela vai fingir, ela vai tentar enganar os Vaishnavas, mas ela vai ser enganada, vai conseguir zero de Bhakti. Nem Astanga Yoga ela vai conseguir porque ela é falsa. Nem Astanga Yoga, que também é difícil, mais difícil que Bhakti, ela vai conseguir. Ela foi iniciada numa linha, como vai praticar outra? Ela está tentando enganar os próprios gurus. É impossível. Por isso é que é necessário pensar antes de iniciar bastante o que a gente quer na vida. Depois que iniciou, acabou. Se não fizer aquilo, vai ser pior do que nunca ter iniciado, porque vai ofender os Vaishnavas. Isso que é bom pensar. A gente não é contra quem quer praticar Karma Yoga, Astanga Yoga, muito pelo contrário. Cada um que seja feliz do seu jeito. Ninguém é obrigado a entrar no caminho de Bhakti Yoga. Tem vários tipos de yoga, cada um vê a propensão e decide. O que é inaceitável é falar que é Vaishnava, consciência de Krishna e praticar outras yogas. Isso ninguém aceita. Nenhum Vaishnava aceitou isso. Esse é que é o problema. Por isso é que a gente fala muito nisso. Não é que é contra Karma Yoga, porque pode ser que no processo gradual um dia ela vai chegar e todo mundo tem alguma propensão. Uns têm umas impressões na mente de um jeito, outros têm de outro. Tudo bem, não tem problema nenhum. Se a pessoa for respeitosa com Krishna, a gente até tem uma relação amistosa, sem problema. Agora, se a pessoa for iniciada no Vaishnava e está fazendo outro yoga, aí tem um problema sério aí. Esse que é o negócio. É o que acontece muito hoje em dia. Pela falta de fé em Bhakti, por não conseguir progredir, começa a baixar, né? Na escala, em vez de aumentar, baixar para outros tipos de yoga. Mas mesmo naquelas yogas não vai conseguir nada. Porque o Vaishnava não ensinou aquele tipo de yoga. Para aprender aquele tipo também vai precisar de algum mestre.
Então, como que vai fazer? Então, a pessoa não vai conseguir. Isso que deve pensar bem antes de começar o processo, principalmente antes de ser iniciado. E aí vai depender se a gente deixa os Vaishnavas felizes com a nossa prática. Deixar eles felizes significa praticar Bhakti sem mistura. Aí eles vão ficar felizes. Vai ver a nossa fé firme aqui, na sucessão discipular. Aí sim pode haver progresso. Alguém aí? Ninguém? Vamos lá cantar. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Chakarani Nirvishesha Punyavadi Paschatadeshatari Namo Vishnu Padaya Hiradikaya Atmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Jaya Hare Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya 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 Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jai Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Nitai Nitya Gaur Hari Gaura Hari 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 Nitya Gaura Hari Nitai Gaur Hari Bol Hari Hari Bol Hari Hari Nitya Bol Gaura Hari Hari Jai Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Gurupad Padmo Vishnupad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Jai Shri Gurupad Padmo Vishnupad Srila Bhaktivallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai Jai Srila Bhakti Jivanacharya Maharaj Ki Jai Jai Srila Gaur Govinda Swami Maharaj Ki Jai Jai Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Ki Jai Jai Shri Param Gurupad Padma Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai
Jai. Shri Rupanu Guru Varga ki jai. Sadhu Goswami Prabhu ki jai. Namaste Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Jai Shri Bhagavan Sinhadev Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj ki jai. Shri Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Jai Shrimad Bhagavad Gita ki jai. Tejas Vajavatsamidis ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Haribol. Haribol. Muito Valeu, obrigado. Haribol. Boa noite, Prabhu. Boa noite a todos. Valeu.